Um pouco da palavra. É um programa da Igreja Presbiteriana de Miracema em parceria com o canal Sola Escritura. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Graça e paz, meu querido ouvinte. Tolerância tem limites. É um pouco da palavra. Essa é a palavra de ordem nos dias atuais. Tolerância. Para a sociedade moderna, você pode ser qualquer coisa menos intolerante. E o que eu tenho a dizer sobre isso pode ser uma surpresa para você, mas a grande maioria dos cristãos que eu conheço são muito tolerantes até em excesso. O cristão tem uma visão de mundo que vem do estudo das Escrituras. E por acreditar que essas coisas são verdadeiras, quando ele fala com alguém, tenta convencê-lo dessa verdade. Veja bem, um cristão de verdade se envolve na proclamação do Evangelho, querendo com isso que a pessoa acredite em Jesus como ele acredita. Mas também sabemos que algumas pessoas, depois de ouvir o que temos a dizer, não concordarão. E o que fazemos? Será que forçamos as pessoas? Claro que não. Embora não concordemos com elas, ainda somos tolerantes. Mas a tolerância nem sempre é uma coisa boa. Ela tem seus limites. A igreja de Tiatira, na Ásia Menor, estava tolerando o pecado. Jesus focou especificamente nesse problema quando se dirigiu a esta igreja, dizendo: no entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Nesse texto, Jesus reprova a igreja por ser tolerante com o falso ensino e com a falsa moralidade. Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel. Essa falsa profetisa estava exercendo uma influência tão perigosa na igreja como Jezabel havia exercido em Israel. Foi Jezabel quem introduziu em Israel o culto pagão a Baal e misturou religião com prostituição. A Jezabel de Tiatira estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Pregava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. A liberdade que ela pregava era uma verdadeira escravidão. Em casos como esse, a Bíblia aconselha corrigir e não tolerar. Paulo escreveu assim aos Romanos: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que a praticam. Romanos 1, 18 e 32. A Bíblia diz que aquele que aprova a prática do pecado é tão culpado quanto o praticante, e nesse caso, tolerância tem limites. Pois Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, e a sua ira está sobre ele. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai querido, graças te dou, ó Deus, por nos fazer entender e diferenciar, ó Deus, os limites da tolerância. Até onde, Pai, nós podemos ser compadecentes para com o pecado. Te peço, ó Deus, que o Senhor continue a nos ensinar desse modo e coloque também, ó Pai, no coração dos nossos ouvintes, para que eles compreendam, de fato, que tolerância tem limites. É no nome do Seu Filho Jesus Cristo que eu oro. Amém.